E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos tratar de leis penais em branco aqui nessa aula. Leis penais em branco, gente, que também pode ser denominadas de abertas ou cegas, são aquelas em que a conduta criminosa nela descrita necessita de uma complementação advinda de uma outra lei ou de um ato normativo administrativo. Para quê, gente? Para que ocorra a sua execuibilidade, certo? Assim, nessa espécie de lei penal, o seu preceito secundário já se encontra completo, certo? Em sua descrição legal. Porém, é o seu preceito primário que depende de complementação para dar então a completude da norma e a possibilidade de sua aplicabilidade. A depender da complementação que essa lei penal em branco necessitar, ela poderá subdividir-se em, primeiro, gente, leis penais em branco em sentido lato ou homogêneas. Essas leis são aquelas em que o seu complemento advém da mesma forma, tá? Ou seja, da mesma fonte formal que a criou, ou seja, a lei é complementada por outra lei. Por exemplo, o artigo 237 do CP, que tipifica um dos crimes contra o casamento, para sua aplicabilidade, exige-se a complementação do artigo 1521 do Código Civil, certo? Pois este rege sobre as causas de impedimento do casamento. A segunda são as leis penais em branco em sentido estrito ou heterogêneas, que são aquelas em que o seu complemento advém de fonte legislativa diversa, ou seja, a lei é complementada por um decreto, ou uma portaria ou uma resolução elaborada por órgão diverso daquele que elaborou a lei penal em branco. Por exemplo, gente, os crimes tipificados na Lei 11.343/2006, né, Lei de Tráfico de Drogas, para sua aplicabilidade, precisa necessariamente ser complementada pela portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Portaria 344 de 1998, advinda do Poder Executivo Federal, visto que ela que elenca o rol de substâncias consideradas drogas lícitas e ilícitas no país. Temos uma terceira também, chamada Leis Penais em Branco Inversas ou ao avesso. São aquelas em que o seu preceito primário encontra-se completo. Porém, o preceito secundário depende de complementação. Nessa espécie de lei, senhores, a descrição da conduta típica ela já está completa. Porém, não há uma cominação de pena definida para o tipo penal, necessitando assim dessa complementação para a sua execuibilidade, tá certo? Deve-se observar neste caso, né, gente, que a complementação deve advir necessariamente de outra lei penal, sob pena de violação do princípio da legalidade, não é isso? Estatuído lá no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 39, que também é o artigo 1º do Código Penal. Por exemplo, aqui, gente, artigos 1º a 3º da Lei 2889 de 56, que define e pune o crime de genocídio, certo? Valeu, aguardo vocês numa próxima aula.